É um percurso um bocado sinuoso. Eu comecei a trabalhar muito novo em design e comecei, digamos, a trabalhar um bocadinho mais a sério. Eu ainda estava no São Joés e comecei, na altura, por trabalhar em agências de publicidade, que deu... Portanto, foi uma experiência interessante para perceber como é que funciona, sobretudo, a indústria, ou seja, e o processo de trabalho, metodologias de projeto, e perceber como é que as coisas se vão desenrolando desde um briefing à relação com o cliente, depois até à parte produtiva, não é? À produção gráfica. E isso para mim foi interessante porque era um miúdo e percebi logo na altura como é que as coisas funcionavam. Obviamente que o trabalho da agência não é um trabalho conceptualmente, ou pelo menos aquele em que eu tive contacto, não foi conceptualmente estimulante, mas foram pelo menos 2 anos de aprendizagem bastante interessantes do ponto de vista técnico e metodológico. Depois fui para a escola, para as Belas Artes, e a partir do 2º ano comecei a trabalhar com um professor da escola, que foi o Antero, e que foi uma pessoa que me marcou o meu percurso, porque trabalhei 8 anos com ele e onde eu de facto tive uma liberdade total para desenvolver projetos com clientes grandes, ligados aos vinhos do Porto, às telecomunicações e por aí fora. E de repente eu vi-me numa transição, primeiro de escolas, do Soares para as Belas Artes. Portanto, já não bastava aquela diferença a diferença entre ensino secundário para ensino superior, como também a diferença da relação entre aluno e professor era uma coisa completamente distinta, e depois essa diferença de atividade e de forma de estar no projeto de uma agência de publicidade para um ateliê que na altura era claramente dos ateliês com mais projeção, se não o que tinha mais projeção na altura, pelo menos no Porto, que era o ateliê do Antero. E onde aí durante muitos anos eu tive a possibilidade de aprender, mas de uma forma distanciada, ou seja, o Antero foi uma pessoa que me foi ensinando coisas, sobretudo ao nível, uma vez mais, da metodologia de projeto, ao nível daquilo que é preparar um projeto e depois executá-lo conceptualmente e ter uma boa base de pesquisa para o realizar. E foi de facto uma experiência fantástica. A partir daí, passados esses 8 anos, comecei a ter, obviamente, mais autonomia, fui crescendo, fui começando a ter uma consciência daquilo que era, provavelmente, ter uma autoria, não é? Ou seja, comecei a despontar um bocado para essa consciência que na altura eu não tinha, até porque o design em Portugal é uma coisa relativamente recente. Eu lembro-me de estar a estudar nas Belas Artes, e ainda hoje, ainda assim é a biblioteca ser muito, muito reduzida em termos de títulos de design, portanto o acesso aos livros era muito difícil, esta consciência daquilo que é de facto ser autor em design era uma consciência ainda muito, muito tenue, não é? Nós não tínhamos de facto essa noção, ou poucos teriam, não é? E eu de facto não a tinha, portanto só mais tarde eu comecei a tentar desenvolver essa consciência. Depois tive 8 anos na Âmbar também, foi um projeto interessante, onde, apesar de, mais uma vez, conceptualmente, o exercício não ter sido estimulante, mas foi interessante perceber como é que, de facto, existe uma causa-consequência naquilo que é a concepção do design enquanto produto e depois o consumo e o chegar às pessoas. E isso é, de facto, muito interessante, não é? E, mais uma vez, tive a oportunidade de aprender imenso nesses anos. Ao mesmo tempo em que estive na Âmbar, estava também a preparar um bocado a minha saída para, enfim, nos últimos 3, 4 anos da minha vida, ter reformulado completamente a minha forma de estar no design, ter reformulado completamente a minha relação e a minha carteira de clientes, e agora basicamente faço aquilo que me dá gozo, ou sozinho, ou convidando pessoas com quem gosto de trabalhar, e pronto, e estou claramente ainda num processo de maturação, mas sempre nesse sentido, ou seja, tentar caminhar cada vez mais para uma autoria em design. Completamente diferente. Naturalmente que o trabalhar em equipa é algo que eu
conheço com alguma intimidade, primeiro porque já fui dirigido durante muitos anos, não é? Já fui orientado durante muitos anos e aprendi com isso. E acho que consegui durante esses anos perceber o que é ser bem orientado e o que é que não é. Felizmente não tive más experiências a esse nível, sempre fui bem orientado. E, portanto, percebi que claramente o trabalhar em equipa exige o distanciamento suficiente para respeitar, sobretudo, a autoria e o espaço individual, o espaço de criação e o espaço metodológico que cada design, cada colaborador, cada contribuinte da equipa tem que ter, obrigatoriamente, para depois, aos poucos, saber discutir, saber argumentar, saber esgrimir ideias, conceitos, diferenças, por aí fora. E, portanto, a grande diferença, eu acho que parte daí é do confronto, obviamente, da discussão. Como estás a trabalhar sozinho, como é aquilo que acontece na maior parte do tempo em que eu trabalho, porque também gosto de fazer, existe uma grande dificuldade, que é aquela ideia de desconfiar de ti próprio. Ou seja, como é que tu confrontas o que estás a fazer com alguém? Como é que tu tens a certeza de que já podes parar ou que ainda tens que continuar? Essa é de facto a grande diferença. E é mais difícil, obviamente, na minha opinião, ter essa noção quando se trabalha sozinho. E é por isso que cada vez mais os ateliês e designers que nós conhecemos todos e que apreciamos na praça, cada vez mais trabalham em equipa e com equipas muito multidisciplinares. E, portanto, este procedimento claramente enriquece o projeto. A nível de designers, acho que não fujo àquilo que toda a gente conhece. Obviamente, eu adoro o trabalho do Carson, gosto imenso do trabalho do Brody. E talvez no topo do topo, se bem que não é um designer que tem uma evidência de trabalho ao nível de, sei lá, de identidade e por aí fora, mas terá outro nível, que é o James Victor. E depois cá, dentro de portas, lembro perfeitamente de andar na escola, nas Belas Artes, ainda hoje admiro imenso, adoro o trabalho dos Bárbara Seixas, muito bom. Havia um ateliê também cá em Portugal que eu gostava imenso, de colegas meus, que era do Miguel Carvalhais e do Salazar, que eram os Rev Design, que entretanto acabaram. Tinha um trabalho fabuloso. E o trabalho de Francisco Providência, que eu acho que é do campeonato, sobretudo ao nível da concepção, ao nível daquilo que é o saber conceber o projeto e justificar o projeto, eu acho que ele é imbatível. O Palab foi um projeto que nasceu aqui na escola, em Vila de Conde, numa relação de troca de favores entre o Opalab e a escola. Basicamente foi uma oferta minha ao Opalab. A escola precisava de um espaço para fazer uma exposição e com tudo o que isso envolve, do ponto de vista logístico, e o Opalab tinha esse espaço e tinha os equipamentos e tinha tudo o que nós precisávamos. E nós, como moeda de troca, basicamente oferecemos os nossos serviços. Aliás, como vocês sabem, é prática corrente aqui na casa fazermos isso. Não temos dinheiro, pagamos com serviços. E o Opalab serviu, portanto, nasceu dessa ligação e dessa necessidade. Portanto, o Luís Fernandes obviamente abraçou a ideia com todo o interesse. Claro que a condição era termos uma liberdade conceptual total, tendo consciência das limitações orçamentais que o Opalab tem e basicamente nasceu assim, não é? Um projeto muito simples, muito a meu gosto, não é? Felizmente eles gostaram, adotaram a ideia e pronto, e vai-se implementando, ainda hoje aos poucos se está a implementar, precisamente por falta de verbas, mas aos poucos se vai acabando o projeto. Não é? Portanto ainda está work in progress. O conceito foi muito simples, portanto a ideia foi sobretudo construir uma identidade que fosse forte, impactante e com uma expressão diferente, não é? Ou seja,
O Opalab é um espaço multidisciplinar, é um espaço onde operam várias unidades, que estão ligadas ao ensino, à formação, que estão ligadas ao espaço de coworking, que estão ligadas à produção, estão ligadas ao design gráfico e industrial, ou seja, há imensas unidades, não é, que estão integradas no Opalab. E, portanto, havia logo ali à partida um problema, que era o facto de termos que atribuir identidade ao Opalab, mas ao mesmo tempo a todas essas unidades que operam lá dentro de uma forma autónoma. Por exemplo, o Fab Lab, que é uma unidade do Opalab, tem imensa comunicação autónoma, não é? Que assina Fab Lab e não assina Opalab. Contudo, havia a necessidade de dar a ideia, não é, de que o Fab Lab é, inequivocamente, uma unidade que opera ou que faz parte deste grupo todo, que é o Opalab. Portanto, a solução passou, obviamente, por criar uma tipografia exclusiva para eles, não é, e que fosse suficientemente distintiva. E porque não queríamos criar aqui uma profusão de marca, não é, ou de vários dispositivos logotécnicos, ou o que quiséssemos chamar, portanto queríamos evitar isso, e portanto a ideia foi só concentrarmos numa tipografia específica para todos eles. Portanto, essa foi a melhor parte, não é? Não houve qualquer restrição, a não ser termos consciência de que havia limitações orçamentárias, e portanto fizemos um trabalho a 2 cores, simples. Ainda continuamos a ter algumas colaborações, não tanto ao nível da identidade, mas até ao nível, por exemplo, do trabalho cooperativo, ou seja, de indicar pessoas ao Opalab que podem colaborar com o projeto e adicionar e trazer novas abordagens, sem, no entanto, desvirtuar o trabalho que já está executado para trás. Algum tempo, porque como foi um trabalho pro bono, nunca esteve nas minhas prioridades do ponto de vista da organização do tempo, não é? Porque obviamente tinha a atividade do ateliê e das escolas e tudo mais, e até a minha atividade de investigação a nível do doutoramento. O Break the Ice foi também um projeto colaborativo entre pessoas aqui da casa, nomeadamente entre eu, a professora Rita Coelho, a professora Sofia e a professora Tal. E surgiu de uma colaboração que fizemos com a editora no novembro, se não me engano. E a propósito da visita de Gorbachev cá a Portugal. Portanto, estava agendada uma visita que depois acabou por não se realizar por problemas de saúde do Mikhail Gorbachev, a propósito do Conselho de Estado que houve em Arcos de Valdevez, e foi-nos lançado o desafio de, enfim, darmos corpo a uma homenagem ao Mikhail Gorbachev, portanto, criarmos qualquer coisa. Na altura foi muito engraçado, porque já havia uma espécie de um briefing que sugeria que nós devíamos fazer um míssil em gelo. Nós começamos todos a rir, porque além de tecnicamente ser um objeto muito difícil de conceber, nós não estávamos pré-virados, até porque, obviamente, estávamos a falar de um evento que se ia realizar no pico do verão, em Arcos de Valdevez, e isso, obviamente, não faria sentido nenhum. Até era interessante fazer ali um happening de ver o míssil a derreter, mas de facto não íamos conseguir ter meios técnicos para conseguir realizar essa tarefa. Então realmente fizemos aqui uma espécie de uma reunião entre pessoas, onde fomos começando a tirar ideias para cima da mesa, e surgiu esta ideia de ilustrarmos um contentor que depois rapidamente nós já sabíamos, já tínhamos experiência, mas depois a editora e a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez rapidamente se aperceberam dos orçamentos envolvidos e portanto, o que era pedido para se fazer, ou o que era necessário para se fazer o tal míssil em gelo, que era uma coisa brutal do ponto de vista orçamental. E aquilo que efetivamente havia disponível, a verba, não é? Portanto, havia uma diferença imensa. Então, realmente houve essa necessidade de pôr os pés em cima dos pés na terra e acabámos por trabalhar com contentores simples
e com estruturas de madeira simples. E a ideia foi precisamente ilustrar portanto, o confronto que havia na Guerra Fria entre o lado americano e o lado russo, com os nomes técnicos dos mísseis que estavam apontados para cada um dos países. E, portanto, esse foi o conceito utilizado para o exterior do contentor, todo ele pintado em vermelho com tipografia em alto relevo, cortada em madeira, com uma tipografia também feita por mim, especificamente para o evento. E no interior entrávamos dentro de uma câmara escura, completamente escura, onde aí sim tinha um vídeo com imagens dos mísseis, portanto em rewind, não é? Portanto, no processo inverso, ou seja, em vez de estarem a ser disparados, estavam a voltar à fase inicial. E à volta das paredes tinha uma espécie de uma timeline com todos os eventos mais marcantes da Guerra Fria, e nas quais Mikhail Gorbachev foi uma peça fundamental para acabar com a Guerra Fria. Foi simples. Foi mais até uma questão de iniciativa, não é? Portanto, a concepção do projeto do ponto de vista de criação gráfica basicamente foi minha, do ponto de vista da parte exterior e da tipografia que foi criada. Depois, no interior, a timeline e o vídeo ficou a cargo da professora Ana Rita Coelho e do professor Telmo, se não me engano. E cá fora fiquei mais eu e o professor Steven. Sendo que lá dentro, depois obviamente partilhamos os mesmos dados, portanto a tipografia foi a mesma e a mesma base de dados e tudo mais. Portanto, basicamente não houve, quer dizer, houve distinção de missões, mas o trabalho foi 100% colaborativo. Não é? Até porque íamos todos participar nos trabalhos, nas missões de cada um. A construção, o desafio é sempre percebermos a relação de escalas, não é? Ou seja, aqui o desafio é percebermos como é que de facto a tipografia, que é algo que nós designers habitualmente trabalhamos em 90% dos casos sobre o papel, não é? E de repente percebermos o que é esta nova dimensão, esta escala, quer ao nível do tamanho da letra como do volume, não é? E percebermos como é que a tipografia pode funcionar ou não. Claro que para este caso do Break the Ice, a tipografia que nós desenvolvemos foi baseada naquelas tipografias stencil muito utilizadas em ambientes de exército, não é? Foi com base nessas referências que nós construímos o desenho da letra. E obviamente esse tipo de tipografias são letras que têm um desenho, um processo de construção muito simples, muito elementar, muito geométrico, muito angular, portanto, fáceis de reproduzir em grande escala e com volume. Portanto, foi essa a premissa e foi esse o cuidado que tivemos que ter, ou seja, não complicar. Sim, portanto, nós tínhamos consciência de que há sempre uma expectativa antes de começar a fazer o projeto, não é? Havia um colega meu que dizia com alguma graça que Portugal era um país de arquitetos, treinadores de futebol e designers. E é um pouco isso, não é? Portanto, a questão da expectativa, as pessoas como acham e é legítimo, imaginam, preconcebem uma determinada coisa e isso de facto foi assim que surgiu a ideia do início. Mas claramente sem qualquer tipo de noção sobre aquilo que era a envolvência dessa missão a nível, mais uma vez, de logística e orçamento. Portanto, foi a partir daí que nós, rapidamente, como temos uma experiência, percebemos que não era possível e já não posso precisar o orçamento que nos foi dado, achei que foi ridiculamente baixo. Portanto, nós basicamente limitamos a trabalhar com MDF e com tinta e pouco mais. Foi mesmo uma coisa muito barata. O que, na minha opinião, acaba sempre por ser bom. Eu sou sempre daquelas pessoas que eu acredito que às vezes essas limitações claramente nos levam a pensar ainda mais e melhor no projeto. Quer dizer, é muito melhor fazer muito com pouco. Eu acho que no caso do Break the Ice foi por aí que as coisas foram acontecendo.
não querendo discutir se o projeto é excelente ou deixa de o ser, não é isso que está em questão. O que está em questão foi precisamente essas limitações, como é que de facto vieram estimular aqui um conjunto de ideias e sobretudo de formas de trabalhar bastante interessantes. Neste momento estou a fazer muitas coisas. Estou a abrir recentemente um estúdio em Londres. Basicamente é uma editora de livros e de aplicações multimédia para públicos infantis. Portanto, e é algo que me está neste momento a dar muito gozo. Não é que seja uma atividade onde eu me queira dedicar 100% à ilustração, mas sempre foi algo em que as pessoas, de certo modo, viram no meu trabalho algum potencial e sempre fui convidado a participar na execução de livros e por aí fora. Portanto, este projeto nasceu de mais uma vontade de uns colegas meus que vivem em Londres me pedirem para fazer um livro, que foi feito, felizmente foi um sucesso de vendas e correu tão bem que de repente de um livro se fez um ateliê que agora tem base em Londres, já existem 12 pessoas a trabalhar nesse estúdio, eu vou lá com alguma regularidade e neste momento é o projeto que mais recente que eu tenho e que me está a absorver há algum tempo. Paralelamente a isso, estou a desenvolver N projetos ligados à identidade de algumas empresas, nomeadamente o Teatro Vilhena Sai Costa, que mais uma vez, dentro dos limites orçamentais, tem sido possível fazer coisas interessantes com eles. E coisas e trabalhos mais ligados a marcas desportivas, que é algo que me dá também bastante gosto. Trabalhar com a Etnis, trabalhar com Lightning Bolt, trabalhar com a Airwalk, trabalhar com o O'Neill, Benetton, portanto marcas onde eu vou desenvolvendo artigos ligados à marroquinaria, mochilas, papel, portanto cadernos, por aí fora. E tem sido ultimamente esse o tipo de trabalho que eu tenho feito. Por onde eu gostava agora de investir ou ter a oportunidade de fazer alguma coisa? Provavelmente ao nível editorial. É algo que eu não tenho feito muito nos últimos tempos, ou tenho feito umas coisas residuais, ou seja, com pouca possibilidade de pensar o objeto editorial, com escala, com espaço, enfim, há um trabalho que eu estou mesmo a finalizar neste momento, que é a revista Easy, para a Católica, para a Universidade Católica, que está preso também por detalhes financeiros. Mais uma vez, infelizmente é uma limitação cada vez mais evidente em todos os projetos que se fazem, mas aí sim, vai ser talvez um projeto onde eu investi, ou seja, a revista está feita e é um projeto muito experimental do ponto de vista do grafismo, ou seja, a qualidade dos artigos, porque é uma revista científica, é muito boa. Temos, de facto, artigos até de Wim Wenders e portanto, há ali um conjunto de pessoas muito interessantes a colaborar na revista. De facto, houve aí espaço para criar um objeto gráfico do qual eu tive a oportunidade de pensar o objeto editorial no contexto do formato de revista, com algum tempo, com alguma propriedade, e deu de facto bastante gozo fazer isso. Mas ainda não está executado, ainda não está impresso. Mas sim, gostava nos próximos tempos, se houver a oportunidade, de dedicar-me aos livros. Sim, imenso. Eu dou aulas porque adoro dar aulas. A atividade docente é algo que me fascina. O contacto com os alunos é algo que para mim é quase que visceral, porque eu acho que há aqui uma relação que é muito cheia de sucessos que os alunos partilham connosco quando eles conseguem atingir bons resultados, e durante esse processo, e os insucessos também, e os insucessos desgastam-nos à mesma proporção ou até talvez mais do que os sucessos também nos trazem alegrias, não é? E nós de facto vibramos com eles e chateamos com eles, porque de facto a relação só pode ser essa, não é?
quando dás um projeto quando dás design em contexto de projeto e sobretudo a alunos finalistas, que é o que eu faço, tanto aqui em Vila do Conde como na ESAD, essa relação tem que ser assim, porque caso contrário, quer dizer, eu não consigo ensinar design de uma forma distanciada ou de uma forma clínica, não é? Tenho que me envolver nos projetos, tenho que me envolver com as pessoas, tenho que perceber como é que as pessoas pensam, tenho que perceber quais são as limitações delas, tenho que perceber quais são as vantagens e os pontos fortes de cada aluno, para realmente poder adaptar a minha postura e até às vezes poder ser incongruente de aluno entre alunos, ou pelo menos ou parecer que o estou a ser, mas simplesmente porque estou a falar para pessoas diferentes, que têm formas de estar diferentes. Não é? E é assim que eu vejo. E isso traz consequências absolutamente fantásticas para nós, enquanto professores, mas também enquanto profissionais, que aprendemos imenso, claramente, com os alunos. E eu acho que o grande conceito que posso dar é ter em calma. Ou seja, nós vivemos num tempo que é de facto difícil para os designers, porque há muitas escolas, há muitos designers a serem formados todos os anos e nós de facto não temos mercado para absorver tantos designers, não é, que têm obviamente potencial para trabalhar. E aquilo que eu aconselho é exatamente é terem calma no sentido de, primeiro, estenderem o tempo e o espaço de investigação o mais possível. Hoje em dia, as licenciaturas, na minha opinião, valem muito pouco. Portanto, 3 anos é muito curto. Perdão. Eu acho que vocês devem continuar a estudar pelo menos mais 2 anos no nível de mestrado. Porque acabam a licenciatura muito cedo. Portanto, acabar uma licenciatura com 22, 23 anos. 21. Portanto, é espetacular, não é? É de facto, vocês têm tempo e não é que eu seja muito velho, mas de facto já ando nisto há alguns anos e aquilo que eu posso aconselhar é exatamente isso, ou seja, é continuarem a estender o mais possível a investigação. E se possível, obviamente, tomarem consciência daquilo que é o valor autoral e a expressão autoral em design, não é? E tentar perceber como é que se pode importar isso para o trabalho sem pôr em causa a relação com o cliente. Okay? Isso é que eu acho que é também muito importante. Porque eu acho que nós também designers temos muito essa... cada vez mais estamos atentos a esta relação da autoria, não é? E à projeção da autoria no projeto, no object design, e às vezes desdenhamos ou olhamos de uma forma um bocado desviada para o sucesso de algum produto, não é? Um determinado produto. E isso também é mau, não é? Porque um produto ser aceito por uma grande maioria de pessoas não quer dizer que ele seja mau, obviamente, não é? Só pode dizer que ele é bom, ok? Agora, há várias maneiras de atingir esse sucesso e esse caminho. E é aí que entra a autoria, não é? E é aí que, de facto, nós depois podemos fazer distinções qualitativas. E depois há outra questão, e vocês foram meus alunos, já me ouviram dizer isso, quer dizer, hoje em dia é difícil, já não há mau design, quer dizer, ainda há, mas quer dizer, é difícil, a média qualitativa aumentou substancialmente, não é? Quer dizer, basta dizer que hoje em dia os alunos, quando chegam ao ensino superior, têm uma maturidade muito superior àquela que eu tinha e que os meus colegas tinham na altura em que fomos para a escola, que não sabíamos nada, não é? Portanto, e essa consciência, eu acho que vocês têm que desenvolver e perceber que, de facto, é preciso passar por algumas etapas até poderem aspirar a alguma coisa no mercado. Não é? E depois daí para a frente é ter um sentido de abnegação e espírito de sacrifício e trabalhar. Ponto.